Hoje vamos explorar os princípios do estoicismo para ajudar você a viver uma vida mais equilibrada e significativa. Iremos mergulhar fundo em um tema que todos nós enfrentamos em algum momento: a raiva. Através da sabedoria estoica, você aprenderá como dominar essa emoção e transformá-la em autocontrole e serenidade. Agora, vamos explorar as 15 dicas. Dica 1. Pratique a autorreflexão. Você já se encontrou em uma situação que despertou uma explosão de raiva? É normal. A primeira dica do estoicismo é a autorreflexão. Antes de reagir impulsivamente, tire um momento para refletir sobre por que está com raiva. O que realmente está provocando essa emoção? A autorreflexão permite que você compreenda melhor suas próprias reações e controle sua raiva de maneira mais eficaz. Dica 2. Controle sua reação. Assim que compreender a causa de sua raiva, é hora de controlar sua reação. Lembre-se da citação de Epicteto: as pessoas não perturbam você, são suas opiniões sobre elas que o perturbam. Isso significa que você tem o poder de escolher como reage às situações. Respire fundo e escolha responder com calma e ponderação em vez de ter explosões de raiva. Dica 3. Aplique o princípio do locus de controle. A terceira dica do estoicismo envolve o princípio do locus de controle. Isso significa que você deve focar sua energia no que você pode controlar e aceitar o que está além de seu controle. A raiva muitas vezes surge quando tentamos controlar o incontrolável. Aceite que nem tudo está em suas mãos, mas sua reação está. Ao aplicar esse princípio, você pode evitar muitos desencadeadores de raiva. Dica 4. Pratique a empatia. A empatia é uma habilidade essencial para controlar a raiva. Quando nos colocamos no lugar do outro e tentamos compreender seus sentimentos e perspectivas, criamos uma ponte de compreensão. Isso não significa que você concorda automaticamente com a outra pessoa, mas demonstra uma disposição para ouvir e compreender. A empatia pode suavizar conflitos, reduzir a intensidade da raiva e abrir caminho para soluções mais construtivas. Lembre-se da famosa frase de Marco Aurélio: o melhor meio de vingar-se de alguém é não se parecer com ele. Praticar a empatia é uma maneira poderosa de se livrar da raiva e se aproximar da resolução pacífica de conflitos. Dica 5. Utilize a técnica do tempo de espera. A técnica do tempo de espera é uma ferramenta valiosa para lidar com a raiva. Quando nos deparamos com situações que nos irritam, nosso instinto muitas vezes nos leva a reagir imediatamente, sem pensar nas consequências. No entanto, pausar antes de reagir pode ser incrivelmente poderoso. Essa técnica envolve dar a si mesmo um momento para respirar e se acalmar antes de responder a uma situação que o provocou. Esse curto intervalo de tempo permite que você se distancie da emoção intensa, ganhe clareza mental e evite respostas impulsivas que podem piorar a situação. Lembre-se de que, como disse Sêneca, ninguém fica realmente irritado com o que não inveja. Dica 6. Transforme a raiva em ação construtiva. Aqui está um princípio poderoso. Você pode transformar a raiva em uma força motriz para a ação construtiva. Em vez de deixar a raiva ferver dentro de você, canalize-a de maneira positiva. Isso não significa negar a raiva, mas usá-la como um combustível para a resolução de problemas. Outro exemplo é a raiva em resposta a uma injustiça social. Em vez de apenas se indignar, considere envolver-se em ativismo ou trabalho voluntário para fazer a diferença real na causa que o preocupa. Ao transformar a raiva em ação construtiva, você não apenas resolve problemas, mas também experimenta um senso profundo de realização e propósito. Lembre-se das palavras de Sêneca: a raiva é frequentemente mais prejudicial do que a lesão que a causou. Use essa poderosa emoção como um catalisador para o bem, e você descobrirá que pode criar mudanças significativas em sua vida e no mundo ao seu redor. Dica 7.
Cultive a paciência. A paciência é uma das virtudes fundamentais do estoicismo. Ela nos ensina a suportar adversidades com serenidade e a lidar com as inevitáveis demoras e frustrações da vida com calma. Cultivar a paciência não significa que você deve ser passivo, mas sim que você entende que nem tudo está sob seu controle imediato. Um exemplo da importância da paciência está nas palavras de Epicteto. É impossível para um homem aprender o que ele acha que já sabe. Isso nos lembra que o aprendizado e o crescimento exigem tempo. Quando enfrentamos desafios, muitas vezes queremos resultados rápidos, mas a verdadeira mudança pode ser um processo gradual. Cultivar a paciência permite que você lide melhor com os altos e baixos da vida, tornando-o mais resiliente e capaz de manter a calma, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras. Dica 8. Pratique o perdão. O perdão é uma ferramenta poderosa para aliviar a raiva acumulada. Quando alguém nos machuca ou nos decepciona, é natural sentir raiva. No entanto, carregar essa raiva por muito tempo pode ser prejudicial para nossa saúde mental e emocional. A prática do perdão não significa que você está absolvendo a pessoa de suas ações, mas sim que está escolhendo liberar o peso da raiva que está carregando. Como afirmou Sêneca, a raiva, se não for contida, é frequentemente mais prejudicial para nós do que a lesão que a causou. Imagine-se em uma situação onde alguém próximo a você o decepcionou profundamente. A raiva e a amargura podem começar a se acumular, prejudicando o seu relacionamento e sua própria paz interior. Praticar o perdão não é apenas uma dádiva para outra pessoa, mas principalmente para você. O perdão libera você da prisão da raiva. Isso não significa que você deve esquecer o que aconteceu, mas sim que está escolhendo não permitir que essa raiva domine sua vida. Isso pode ser uma jornada difícil, mas é uma jornada de cura. Dica 9. Aprenda a dizer não. A habilidade de dizer o não é essencial para evitar a raiva desnecessária. Muitas vezes, nos sentimos pressionados a aceitar compromissos, tarefas ou situações que não desejamos. Isso pode criar ressentimento e eventual explosão de raiva. Aprender a dizer o não de maneira respeitosa e assertiva é um ato de autodeterminação. Isso não significa ser egoísta, mas sim estabelecer limites saudáveis. Quando nos sobrecarregamos com compromissos ou cedemos a situações que não queremos, nossa paciência pode se esgotar rapidamente. Imagine-se em uma situação em que seus colegas de trabalho estão constantemente delegando tarefas extras a você, sobrecarregando-o. Se você não aprender a dizer o não quando necessário, essa acumulação de responsabilidades pode resultar em uma explosão de raiva. Aprender a estabelecer limites não apenas evita que você se ressinta, mas também comunica aos outros seus próprios limites e necessidades. Isso promove relacionamentos mais saudáveis e reduz o potencial de conflitos. Lembre-se das palavras de Epicteto. Você está preocupado com o que pode acontecer se você fizer isso ou aquilo. No entanto, você deve se preocupar com o que acontecerá se você não fizer nada. Dica 10. Use o poder da linguagem. A comunicação eficaz é uma ferramenta valiosa para resolver conflitos e evitar a raiva descontrolada. Muitas vezes, a raiva surge de mal-entendidos, falta de comunicação ou comunicação inadequada. Dominar o poder da linguagem pode ser um escudo eficaz contra explosões de raiva. Imagine-se em uma situação em que você discorda profundamente de alguém. Se você expressar suas opiniões de maneira agressiva ou acusatória, é provável que a conversa se transforme em um conflito destrutivo. No entanto, ao usar uma linguagem respeitosa e assertiva, você cria um ambiente mais propício para a resolução de diferenças. A comunicação eficaz envolve ouvir atentamente, expressar-se com clareza e empatia e fazer perguntas abertas para entender melhor as perspectivas dos outros. Lembre-se de que, como dizia Sêneca, nós temos 2 orelhas e uma boca para que possamos ouvir 2 vezes mais do que falamos. Dica 11.
Evite julgamentos rápidos. Evitar julgamentos precipitados é uma habilidade vital para controlar a raiva. Com frequência, nossa mente tende a criar narrativas baseadas em suposições antes mesmo de entender completamente uma situação. Esses julgamentos rápidos podem alimentar a raiva sem justificativa real. Imagine-se em uma situação em que um colega de trabalho chega atrasado para uma reunião importante. Se sua primeira ocorrência for um julgamento rápido, como por exemplo, ele é tão desorganizado, ou ele não valoriza meu tempo, você está criando uma base para a raiva. No entanto, para evitar julgamentos precipitados, você abre espaço para uma compreensão mais completa. Talvez seu colega de trabalho tenha tido um problema de trânsito inesperado ou um imprevisto pessoal. Ao dar o benefício da dúvida e fazer perguntas para entender a situação, você pode evitar uma raiva injustificada. A filosofia estoica nos lembra da importância de questionar nossos julgamentos. Marco Aurélio escreveu: a primeira coisa a fazer. Não ser precipitado e não aceitar as primeiras flores que oferecem, como a verdade. Dica 12. Foque na solução e não a problema. Uma estratégia eficaz para controlar a raiva é mudar o foco do problema para a solução. Muitas vezes, quando nos deparamos com situações frustrantes, tendemos a mergulhar na negatividade e a nos focar no que deu errado. No entanto, esse tipo de pensamento não apenas intensifica a raiva, mas também impede uma resolução eficaz do problema. Imagine-se diante de um desafio complexo em seu trabalho. Se você se concentrar apenas nos obstáculos e nas razões pelas quais algo deu errado, a raiva pode começar a surgir. No entanto, ao mudar o foco para possíveis soluções e estratégias de resolução, você transforma a energia da raiva em produtividade. A filosofia estoica enfatiza a importância de focar naquilo que está sob nosso controle. Como Sêneca escreveu: não podemos mudar o vento, mas podemos ajustar as velas. Isso significa que, em vez de nos deixarmos levar pela raiva em relação ao que não podemos controlar, devemos direcionar nossa atenção para ações que possam levar a resultados positivos. Dica 13. Pratique o desapego emocional. O desapego emocional é uma habilidade essencial para reduzir a intensidade da raiva. Muitas vezes, ficamos furiosos porque nos apegamos intensamente a expectativas, desejos ou ideias rígidas sobre como as coisas deveriam ser. Quando a realidade não corresponde a essas expectativas, a raiva pode surgir. Imagine-se em uma situação em que um projeto importante é adiado devido a uma situação além do seu controle. Se você está apegado ao prazo original e se deixa levar pela raiva, isso prejudica sua capacidade de lidar com a situação de maneira construtiva. O desapego emocional não significa que você deva se tornar indiferente, mas sim que está aprendendo a aceitar as coisas como elas são, sem se apegar a um resultado específico. É a capacidade de manter a calma e a clareza mental, mesmo quando as coisas não saem como planejadas. A filosofia estoica ensina que, em última análise, não podemos controlar eventos externos, apenas nossas próprias respostas. Como Epicteto escreveu: as coisas inatingíveis são inatingíveis para quem não se apresenta a realizá-las. Isso significa que, ao praticar o desapego, você se liberta da tirania da raiva e permite que sua mente permaneça serena. Dica 14. Aprenda com a adversidade. As experiências avançadas podem ser oportunidades de crescimento e aprendizagem. Em vez de reagir com raiva a desafios e adversidades, obtenha lições valiosas deles. Imagine-se enfrentando uma situação de trabalho complicada ou uma reviravolta pessoal. Em vez de se deixar consumir pela raiva, pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? A filosofia estoica nos ensina a ver a adversidade como um professor rigoroso, capaz de nos ensinar lições valiosas sobre resiliência, paciência e autocontrole. Como Marco Aurélio escreveu: o que é a adversidade senão um treinamento para a virtude? Quando você enfrenta a raiva como uma oportunidade de crescimento,
transforme a energia negativa em motivação para melhorar. Isso não apenas ajuda a controlar a raiva, mas também o impulsiona a se tornar uma pessoa mais sábia e equilibrada. Dica 15. Busque orientação e apoio. Reconhecer quando é hora de buscar orientação e apoio é uma estratégia crucial para lidar com a raiva. Às vezes, a raiva pode se tornar avassaladora, e enfrentá-la sozinho pode ser desafiador. Nesses momentos, é sábio procurar ajuda. Imagine-se em uma situação em que a raiva persiste e começa a afetar sua saúde mental e seus relacionamentos. Nesse caso, procurar a orientação de um terapeuta, conselheiro ou psicólogo pode ser uma escolha sábia. A filosofia estoica não vê a busca de ajuda como um sinal de fraqueza, mas como um ato de sabedoria. Reconhecer que todos nós enfrentamos desafios emocionais e que buscar apoio é uma maneira calorosa de lidar com eles. Além disso, conversar com amigos, familiares ou pessoas de confiança pode fornecer uma perspectiva externa benéfica e oferecer apoio emocional. Compartilhar suas preocupações e sentimentos com alguém que o compreenda pode ser um problema significativo. Agora, após explorar essas dicas, você está equipado com um conjunto abrangente de estratégias para controlar a raiva por meio do estoicismo. Lembre-se de que a raiva é uma emoção natural, mas como você escolhe lidar com ela faz toda a diferença. Junte-se a nós nesta jornada de autodescoberta e desenvolvimento pessoal. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo sobre estoicismo, desenvolvimento pessoal e a arte de viver com sabedoria. O estoicismo não é apenas uma filosofia antiga, é um guia prático para enfrentar os desafios da vida moderna. Comece sua jornada hoje e domine o controle de sua raiva com a sabedoria eterna do estoicismo.